Agora, oficialmente, um bom dia a todos. Esse é o nosso quinto encontro do workshop barra curso de métodos quantitativos e introdução estatística para profissionais de segurança pública, ou para pesquisadores em segurança pública, se preferirem. A gente teve uma breve pausa e agora estamos retornando às atividades. Bom, como sempre, a gente vai começar com a nossa revisãozinha, daí continuamos com os conteúdos, beleza? Então a gente começou trabalhando com o que seria uma pesquisa quantitativa, né? Uma pesquisa em que eu utilizo quantidades, medições, né, para responder a minha pergunta de pesquisa, para investigar o meu objeto de pesquisa. E uma das coisas mais importantes dentro desse processo é justamente a medição das variáveis ali que são relevantes para o meu objeto. Até por isso nós estamos dedicando 2 encontros, né, a essa questão da medição. Esse, para mim, é o tópico mais importante aqui desse nosso workshop. A primeira coisa que a gente falou, né, a gente saber selecionar quais variáveis que devem ser medidas, que devem ser coletadas, porque se eu selecionar uma variável errada, se eu selecionar uma variável que não reflete aquele fenômeno que eu estou investigando, basicamente o que vai acontecer é que eu vou estar condenando o meu estudo. Meu estudo já, por definição, já de início, ele já vai estar condenado, ele já vai estar errado. Né? Então, tudo depende da minha pergunta, o que eu quero saber. E daí nós falamos em dois tipos básicos de pesquisa, né? As pesquisas de avaliação e as pesquisas de performance, né? Eu estou usando ali a classificação do Mears. Nas pesquisas de performance eu tenho um único desfecho, né? Eu tenho uma única variável desfecho de interesse. Ela tem mais a ver com efetividade daquela política pública ou daquela intervenção que eu estou testando. Na pesquisa de avaliação, eu faço uma avaliação mais multidimensional. Né? Aí já vou trabalhar, além da efetividade, eu vou trabalhar com necessidade, eu vou trabalhar com eficiência, já vou estar pensando em custo-benefício, já estou pensando em uma investigação no nível mais estratégico. Né? Aqui a gente está focando mais na performance, porque a segurança pública, de uma forma geral, ela está bem engatinhando ainda nessa questão de produção de evidência. Então, a gente, para pouquíssimos tópicos, a gente tem evidência suficiente para começar a falar em avaliação. Tá? A gente não sabe nem se as políticas elas são efetivas ou não ainda. Regra geral, né? Aí eu propus ali para uma classificação didática, né, dos fenômenos que eles são observáveis diretamente, né, e fenômenos variáveis que não são observáveis diretamente. Né? Exemplos de fenômenos observáveis: número de abordagens, população carcerária, números de crimes, horas trabalhadas. Esses são todos números que eles já dizem alguma coisa por si só. Fenômenos não observáveis, geralmente eles estão relacionados a abstrações ou a estados internos de pessoas. Então a gente vai estar falando de criminalidade, a gente vai estar falando de violência, a gente vai estar falando de sensação de segurança, motivação, estresse, inteligência. Tá? E qual foi a recomendação que eu dei? Evitar utilizar esse tipo de variável nos estudos. Tá? Porque às vezes o conceito pode parecer óbvio, mas ele não é. Às vezes a gente usa no dia a dia um determinado conceito, mas a gente não tem uma definição rigorosa dele. Como a gente não tem uma definição rigorosa, fica difícil de eu medir. E muitas vezes a gente vai cair em discussões semânticas. Porque segurança pública ela é um objeto extremamente transdisciplinar, ele cruza várias disciplinas. Então, um mesmo fenômeno ele pode ter diferentes definições de acordo com diferentes autores ou diferentes disciplinas. E isso vai dar problema no nosso estudo na hora de medir. Um exemplo bem claro, que a gente vai elaborar um pouquinho mais para frente, é racismo. O racismo tem várias definições e o que a gente deveria estar preocupado com o racismo na atuação policial não é a definição acadêmica de racismo que você vai achar nas ciências sociais. Então tem toda uma elaboração em cima disso, a gente vai falar disso mais para frente, mas é um exemplo.
Para esses fenômenos, essas variáveis que não são observáveis diretamente, nós trabalhamos com medição indireta, né, com formas indiretas de medição. Ou a gente faz isso por proxies, né, ou índices, né, eu vou estabelecer uma variável observável que ela está relacionada com aquela variável não observável, tá? Um exemplo disso, inflação, né? Então, para você fazer o cálculo da inflação, você tem um cesto de produtos, né? Então, você tem alguns produtos que têm esse valor monitorado e a inflação é medida com base nesses produtos. Ah, mas e os outros? Os outros não entram na conta. Então, o que pode acontecer com o tempo, né, é que o teu índice ele não vai mais refletir uh, o fenômeno não observável que você queria medir com ele. A inflação é um exemplo que a gente vê na prática, né? Às vezes você vê a inflação oficial a 12% ao ano, você vai ver, pô, mas minha conta do mercado subiu mais de 50% desde o ano passado. Então, isso é um exemplo de índice que não pode não estar refletindo mais. E aí nós falamos também da lei de Goodhart, né? Comentei mais para o final da aula, que é a ideia, ela vem da economia, até eu acho que eu escrevi errado na última aula, a grafia correta é aqui. Acho que eu tinha colocado um E aqui entre o H e o A. Ah, a lei de Goodhart ela fala que se eu crio um índice para medir qualquer coisa, a partir do momento que esse índice vira uma meta, ou seja, eu começo a estabelecer um sistema de recompensas e punições baseadas nesse índice, esse índice deixa de ser um bom índice. Tá? Tem uma boa chance de que que ele não vá mais refletir aquele fenômeno que ele pretendia medir originalmente. Né? O exemplo da inflação que a gente deu, você pode ter uma intervenção específica sobre essa cesta de produtos que compõem o índice de inflação para artificialmente forçar a inflação para baixo. Outro exemplo, o uso de taxa de homicídios como índice para a criminalidade violenta. Né? Se você começa a forçar a estabelecer metas para a taxa de homicídios, você está incentivando os governos a atuar só em cima da taxa de homicídios e não em cima da criminalidade em geral. O homicídio ele até tem ele é um índice que a gente diz que é robusto, ele resiste um pouco mais a esse tipo de intervenção, porque homicídio é homicídio, o corpo vai aparecer uma hora ou outra, né, na maior parte dos casos. Mas você pode ter intervenções específicas só sobre homicídios, né, intervenções lícitas, vamos dizer assim, morais e por aí vai. Ou você pode ter até intervenções antiéticas ilícitas, de acordo com facção, forçar o registro diferenciado de alguns tipos de ocorrência. Você tem o caso das mortes violentas com intenção indeterminada, motivação indeterminada, esqueci o termo correto, que basicamente é uma morte violenta que não é registrada como homicídio, né? E depois lá na frente você vai descobrir que 50% dessas são homicídios de fato. Tá? Então são coisas que podem afetar mesmo um índice robusto como é a taxa de homicídios. Uma outra forma da gente medir essas variáveis que não são observáveis diretamente é por meio de escalas ou instrumentos, né? Quando a gente tem um construto teórico, que a gente chama de variável latente. Eu quero medir estresse, eu quero medir legitimidade, eu quero medir sensação de segurança. Tá? Então eu tenho escalas para medir isso. Essas escalas elas têm que passar por um processo científico chamado validação. Ele é extremamente complexo. Tá? Você validar uma escala é algo muito complexo. Tem pesquisadores que dedicam carreiras inteiras a fazer esse tipo de trabalho. Tá? Então, o que eu recomendo? Primeiro, evitem esse tipo de variável. Se não tiver jeito, né, principalmente se for para coisa de dia a dia, tá? Estudos assim mais de ponta de linha, né? Mais em menor escala. Se for usar, não tiver outro jeito, procurem estudos anteriores que já utilizaram alguma escala que já esteja validada.
Se vocês estiverem falando de estados internos, de coisas mais relacionadas à psicologia, quase todos eles têm alguma escala já padronizada que dá para usar, tá certo? Se você for falar de alguma outra coisa, aí você vai ter que procurar mesmo, não é garantido que tenha. Aí a gente comentou que toda medição ela tem um erro, né? Não existe medição sem erro, apesar de ser relacionada à matemática, à estatística, ela não é precisa a esse ponto. Então toda medição ela vai ter um erro. A questão é se esse erro ele é aceitável ou se ele vai zoar toda a minha análise. Essa é a única coisa, a única pergunta que a gente tem que fazer. Se o erro ele for constante, ele vai ser bem aceitável, né? Se uma balança que marca sempre 20% a mais, uma balança que sempre marca 3 quilos a mais, beleza, a gente consegue contornar isso tranquilamente. O problema maior vão ser os erros ditos aleatórios, né? Eles não seguem um padrão. E daí o exemplo que a gente deu são os registros oficiais de furtos e roubos. Então, você teve a PNAD, né, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE em 2021, que mostrou que em nível de Brasil você tem 50% de cerca, né, de 50% de subnotificação de furtos e roubos, ou seja, mais da metade dos furtos, mais da metade dos roubos não são registrados. E esse erro, por óbvio, ele não é constante, ele não é igual em qualquer lugar. E nem, provavelmente, ele não seja igual através ao longo do tempo. Ele varia ao longo do tempo. Então, se eu for utilizar registros oficiais de furtos e roubos, essa não é uma medição confiável, porque ela tem um erro muito grande, esse erro ele pode variar muito. Tá? Eu posso ter regiões que eu tenho registro de quase 100%, ou tipos de furto e roubo em que eu tenho registro de quase 100%, por exemplo, furto e roubo de carro. Né? O cara ele vai registrar, ele precisa do seguro, ele precisa do alerta no carro. Né? E eu posso ter outros tipos que têm um registro muito baixo. Tá? Então, como isso varia muito, vai gerar muito ruído na minha análise, vai ser problemático. Tá? E eu acredito que nós tenhamos parado aí. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de validade interna, validade externa e vamos falar um pouquinho de amostragem e aí vamos deixar, acredito que metade ou até um pouquinho mais da metade do nosso encontro para discutir alguns problemas de medição e validade, tá? Em alguns estudos que a gente tem por aí. Beleza? Eu não vou pegar o estudo e apontar, né? Isso aqui está errado. Não, a gente vai discutir de uma forma mais geral. A gente pode daí na sequência apontar alguns estudos que utilizaram essa forma de coleta de dados. Beleza? Pessoal, da última aula até agora, alguma dúvida, algum questionamento? Não? Maravilha. Vamos lá então. Vamos começar falando de validade interna. Quando você vai falar de validade, se você for procurar na literatura, tem diversas taxonomias de validade. Então, vários autores propõem várias formas de classificar a validade. Validade interna, validade externa, validade do instrumento, validade da medida, várias formas, tá? Então, eu vou simplificar aqui e nós vamos tratar tudo só como validade interna ou validade externa, tá? Para simplificar bastante, mas sabe que existem outras categorias. Validade interna, ela vai simplesmente averiguar, é um conceito associado à ideia de que os meus dados e a minha análise respondem à pergunta que eu me propus a responder. Simples assim. Dentro desse estudo, para essa amostra, para esse grupo de pessoas, ou para esse grupo de bairros, ou para esse grupo de qualquer coisa que eu olhei, né? Os dados que eu coletei e a análise que eu fiz sobre esses dados respondem a pergunta que eu fiz, respondem adequadamente? O que vai afetar a validade interna do meu estudo? Controle ruim de variável de confusão. Tá? A gente falou muito lá para trás, né, quando a gente estava falando de causalidade de variáveis de confusão. Então eu estou dizendo que A causa B, mas na verdade eu tenho a terceira variável causando as duas, que não foi controlada. Então essa é uma dificuldade grande que a gente tem.
Um exemplo até de um estudo meu que está em processo de escrita agora, de redação. Eu terminei a análise na semana passada sobre a associação do número de armas de fogo legais, né, registradas, e taxa de homicídios. Um dos recortes de taxa de homicídios indicou um efeito, uma associação, né, eu não estava fazendo um estudo causal, indicou uma associação positiva, né, que mais armas registradas aumentava esse índice. Isso resultado da minha análise estatística. Só que quando você olha os dados do macro, né, meus dados eram segmentados por estado, quando você olhava os dados no macro, isso não fazia sentido, porque você não tinha tanta variação em nível nacional da taxa, né, mesmo com variação do número de armas de fogo. O que era o problema ali? Aí eu segmentei a minha análise para fazer o controle estatístico por estado, né, das variações por estado. Aí matou o efeito. Então, o que era que estava. Eu estava achando um efeito que era positivo, beleza? Mas, na verdade, esse efeito, essa associação, ela não era do número de armas. Na verdade, isso dizia respeito às diferenças do estado referentes a outras variáveis. Quando eu tirei quando eu tirei da equação essas variações entre estados, o efeito sumiu. Tá? Então, esse é um exemplo. Era um controle estatístico que estava faltando, que estava afetando a validade interna do meu estudo. Tá? Outra coisa que chamou atenção também é que esse era um dos recortes que eu tinha usado para a taxa de homicídios, né? E nos outros não tinha aparecido efeito. Então era meio contraintuitivo, assim, era um resultado que não fazia muito sentido. Tá? E isso, pessoal, a gente usa muito na ciência, tá? Principalmente em áreas que estão pouco exploradas. A gente chama isso de sniff test, o teste do cheiro. Tá? Então imagina que você, agora, segunda-feira, chega na hora do almoço, você abre a geladeira, você acha aquele arroz que foi feito no churrasco domingo passado. Não ontem, domingo passado. Tá? Você fala, puta, será que dá para encarar esse negócio aqui, cara? Será que dá para comer esse negócio aqui? O que é a primeira coisa que você faz? Dá aquela olhada por cima, vê se tem bolor, vê se tem alguma coisa, e dá aquela cafungada. Né? Pô, esse troço tá cheirando bem? Assim, pô, esse cheiro tá meio azedo, cara. Pô, esse negócio não tá bom. Acho que não vou engolir isso aqui não, cara. Não vai rolar não. Né? E a gente faz isso também. Então você compara os resultados do teu estudo, de outros estudos, com, se você tiver bastante bagagem de prática, você compara com a tua experiência prática, se tiver bastante bagagem acadêmica, você compara com a tua bagagem acadêmica. Eu não estou dizendo que a experiência vale mais do que a evidência, muito pelo contrário. Né? Mas é um teste que vale a pena, que quando as coisas não batem, é bom você ter um grau de ceticismo quanto aos teus resultados. Tá? Você vai ter que. Tem alguma coisa errada aqui. Vamos olhar com mais calma. Pode ser que não tenha nada. Tá? Eu já tive estudos que eu conduzi, que eu esperava um resultado. Colegas meus que tinham bagagem tanto acadêmica quanto profissional também esperavam um resultado na mesma direção. E a gente achou um resultado completamente oposto. E eu falei, pô, cara, isso aqui, será? Cara? Aí eu olhava a amostragem, olhava a análise, olhava a coleta de dados e, cara, não tinha, não, é isso aqui mesmo, cara. Não tem. ah, ah, nosso, a nossa experiência estava enviesada. Tá? Acontece. Mas é bom você ter esse grau de ceticismo quando as coisas não se encaixam muito direito. Tá? É bem saudável. Outra ameaça à validade interna. Você usar um teste estatístico errado, tá? Ou você usar um teste completamente errado, ou um teste que tem certos pressupostos que teus dados violam. Tá, deixa eu dar um passinho atrás aqui. A gente vai começar a falar de estatística na semana que vem, na outra semana a gente já começa a falar dos testes. Tá? Todo teste estatístico ele tem uma série de pressupostos que a gente chama. O que são esses pressupostos? São condições que eu pressuponho que estão atendidas pelos dados. Ponto. Eu não vou nem eu não vou nem ver se tal ou não está. Eu considero que esteja e rodo o teste. Só que se eu não tiver
se essa condição ela não tiver atendida pelos dados, o meu teste ele vai estar errado. Tá? Isso são pressupostos, de uma forma bem simplificada. Tá? Todo teste estatístico, galera, ele funciona com uma calculadora. Tá? Não tem segredo. Hoje é tudo computadorizado, você não vai precisar fazer conta na mão, você não, cara, é uma calculadora. Então, o que, que você faz na calculadora? Você abre ali, né? Ah, você abre a tua calculadora, você bota os numerozinhos, bota uma operação, bota mais uns numerozinhos e manda ele rodar. E te dá uma resposta. Ponto. Essa resposta está certa? Tá, sempre. Ela está certa, ponto. Isso não discute. A máquina não vai errar a conta. Agora, ela responde a pergunta se queria fazer? Opa, aí é outra discussão, né? A máquina ela não erra a resposta, mas você pode ter errado a pergunta, tá? Então vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro assim essa questão do teste. Vamos pegar um problema de matemática da pré-escola, do primeiro ano, né? Então tá lá. O Joãozinho ele tem 3 carrinhos, né? Ele resolve dar um pro amigo dele, o Pedrinho, né? Com quantos carrinhos ele fica depois disso? Então, bem óbvio. Então eu vou abrir a minha calculadora, né? E eu vou colocar lá 3 inicial, menos a operação, 2 o final, e vou mandar rodar. Depois, né? Ó, já estava fazendo errado. E vou mandar rodar. Na resposta, 2. Né? Então, minha resposta, o Joãozinho ficou com 2 carrinhos depois de ter dado um pro Pedrinho. Beleza. A conta tá certa, a pergunta tá certa, a resposta tá certa. Agora, se eu chego lá na minha calculadora, então o Joãozinho tinha 3 carrinhos, deu um pro Pedrinho, com quantos ele fica? Então eu vou lá, boto 3 vezes 1, 3. A calculadora fez a conta certa? Fez. 3 vezes 1, 3. Tabuada básica, a calculadora tá certa. Mas essa é a resposta ao meu problema? Não. Eu usei a operação errada. Beleza? Eu usei o teste estatístico errado. É isso que acontece bastante. Tá? Num tipo de dado que era para usar um tipo de teste, eu usei outro. Tá? Eu usei um teste que não poderia ter usado. Tá bom? Outro problema que vai afetar a validade interna são problemas de medição, que a gente estava falando desde da aula passada. Tá? Tem alguns autores que colocam problema de medição como uma coisa à parte, porque o problema de medição ele pode gerar problema de validade externa também. A gente vai falar na sequência. Mas, regra geral, o problema de medição ele vai te gerar um problema de validade interna. Então vamos pegar o mesmo exemplo do Joãozinho e do Pedrinho. Então, o Joãozinho tinha 3 carrinhos, deu um para o Pedrinho, né? Com quantos ele ficou no final? Aí eu vou lá, pego na calculadora, 3 menos 1 igual 2. Ah, Joãozinho ficou com 2 carrinhos, certo? Certo, essa é a resposta para o meu problema. Só que aí eu vou ver, na verdade o Joãozinho não tinha 3 carrinhos, é você que tinha tomado um pouco demais antes de contar os carrinhos, estava vendo meu dobrado. Na verdade, o Joãozinho tinha 2. Então, a minha análise, a minha conta não respondeu o meu problema. Porque o Joãozinho não tinha 3 carrinhos, ele tinha 2. Eu tinha problema de medição já desde o início. Vocês estão vendo como problema de medição é um troço sério. Pode condenar, ele condena o estudo do começo ao fim. Um teste estatístico errado, ah, das duas uma. Né? Ou é um teste estatístico que ele é robusto com violação de pressuposto, e se você corrigir o teste, ele vai dar um resultado mais ou menos parecido, ele vai mudar o valor, mas a direção ali vai ser a mesma, não vai mudar muito a tua conclusão. Ou você simplesmente pega os dados, roda outro teste e está corrigido. Resolvido o problema. Agora, problema de medição, irmão, não tem o que fazer. Você mediu o troço errado, cara. O que você mediu não está respondendo o que você perguntou. Não tem o que fazer, o estudo está condenado. Tá? Um estudo que a única função dele vai ser servir de mau exemplo. Né? E eu falo de brincadeira isso, tá? Mas muitos dos erros de medição, eles não acontecem por cabacice do pesquisador ou por má fé.
muitos deles acontecem ou por limitação do instrumento, você não sabia que aquele instrumento era problemático até então, aquela forma de medição, aquele método era problemático até então, ah, e ah, às vezes você não tinha conhecimento suficiente sobre o objeto de pesquisa para poder trabalhar com isso, para poder saber que isso era uma limitação, que isso era um problema. Tá? Um exemplo que eu dou, tem uma série de estudos de um camarada chamado Paul Taylor. Ele desenvolveu esses estudos no doutorado dele, e é curioso que o cara fez 2 estudos que são assim, tipo, divisor de águas nesse tipo de pesquisa, e sumiu, nunca mais pesquisou sobre isso, terminou o doutorado e foi pesquisar outra coisa. Mas ele publicou um artigo em 2019 e publicou um artigo em 2021, acho que foi, 22, não lembro. O que ele testou? Ele testou o efeito de, no momento da abordagem, você manter a arma em posição 3,5, ali, você manter a arma apontada para o suspeito, mesmo que olhando por cima do aparelho de pontaria lá, na posição 3,5, né? Pronto alto, levemente baixo, levemente abaixado ali. Né? E o que ele encontrou foi que você manter a tua arma em pronto alto em relação ao pronto baixo, ele aumenta a chance de você fazer um disparo indevido, mais ou menos, eu estou falando de cabeça aqui, cara, que eu posso estar falando um pouquinho errado, mas é mais ou menos 120% a probabilidade de você fazer um disparo indevido. Beleza? Um falso positivo. Cara, 120%, cara, é mais que o dobro. Tá? E esse efeito ele é resistente a treinamento. Então, mesmo depois de um treinamento para tentar reduzir esses erros, não foram embora. Tá? E se trabalhar com alguns outros estudos sobre tempo de resposta, você vai ver que o tempo para você sair com a arma do pronto baixo para a posição de disparo, ele é praticamente desprezível perto do tempo para tomada de decisão. Então você manter tua arma em pronto baixo não vai mudar o teu tempo de reação. Tá? Então ele descobriu isso no estudo de 2019, tá certo? A gente vai voltar a falar desse estudo daqui a pouco, a gente vai falar dele mais 2 vezes, acho que hoje, né? Quando a gente for falar de validade ecológica ali dentro do tópico de validade externa. Tá? Mas isso aqui foi para um ambiente controlado, mais de laboratório, assim, um estudo bem controlado que a gente fala. E em 2021, ele deu seguimento nesse estudo de 2019, né, e mais uma vez fez esse teste com a posição do cano da arma, e ele descobriu, perdão, 2019 ele achou esse efeito, 2021 ele fez o teste confrontando com falei besteira. 2019 ele testou o efeito de priming, dizendo se Copom dizendo que o suspeito estava armado ou não, e daí ele achou esse efeito. E daí 2021 ele testou o efeito da posição do cano, achou esse efeito essa diferença de 120%. E na discussão dele ele abordou uma coisa que extremamente relevante. Opa, pera lá. Se eu simplesmente mudar uma simples mudança no estímulo, a gente chama proprioceptivo, né, de percepção. Se a arma está alta, se a arma está baixa, eu impacto em mais de 100% a tomada de decisão lá na ponta. E aqueles estudos que avaliam a tomada de decisão do policial apertando um botão? Ali ele matou a charada de grande parte dos estudos que avaliam tomada de decisão do policial, sobretudo tentando achar um viés racial na tomada de decisão. Então, uma grande parte da literatura sobre isso bota o policial na frente de uma tela e vai mostrando uma série de imagens, ou fotos, ou vídeos, em que ele tem que apertar a barra do espaço ali, dizendo se ele ia atirar ou não. Então, ó, aperte aqui a hora que você for atirar, aperte aqui a hora que você for atirar.
Só que o Taylor achou, cara, só de eu variar a posição da minha arma, eu já estou afetando a tomada de decisão. E esse estímulo aqui não tem nada a ver com sacar uma arma e puxar um gatilho. Então, isso é um problema de validade interna extremamente complicado. Então, o que esses estudos, na verdade, eles estão medindo? Se o policial apertaria a barra do teclado ou não. Eles não estão medindo se o policial atiraria ou não naquela situação. E eles estão querendo responder a pergunta se o policial atiraria ou não naquela situação. E isso é um problema de validade interna extremamente grave. Isso quer dizer que os pesquisadores que trabalhavam com clique, apertar a tecla, fizeram isso de má fé ou tal? Não. Simplesmente era um conhecimento que não estava disponível. Né? Esses estudos, se você fizesse o sniff test, né, se você fizesse o teste do cheiro, você ia falar, não tá muito, esse efeito, essa diferença está muito grande, não está fazendo muito sentido, mas tá, cara, é a evidência que tem. Né? Aí quando veio esse estudo do Taylor, aí a coisa se explicou um pouquinho. Tem um outro pesquisador chamado James, eu não lembro o primeiro nome dele, que ele fazia esse tipo de estudo de tomar decisão, mas ele fazia em ambiente simulado, né? Ou simulação em vídeo, simulação, encenação, né? Em que o policial realmente tinha que puxar uma arma de treino e puxar o gatilho, sacar uma arma de treino e puxar o gatilho. E esses estudos, geralmente, eles encontravam um viés racial inexistente, ou até um viés racial no sentido contrário àquilo que se esperava, ou seja, o policial demorando mais demorando mais para tomar decisão e cometendo menos erros quando o suspeito era negro, por exemplo. Então você tem evidência nesse sentido. Então por que essa divergência? Problema de validade interna. Tá certo? Falar um pouquinho de validade externa agora. Então, a validade interna, ela vai avaliar se os dados que eu coletei e a minha análise respondem à minha pergunta de pesquisa, tá? Cara, tem milhões de problemas de validade interna que a gente pode estudar, tem pesquisadores que se dedicam a carreira a estudar validade interna de estudos. Tá? Então não é, aqui a gente dá uma pincelada em cima das coisas, né? Passa vai meio de passagem nas coisas aqui para uma questão didática, mas a questão é muito mais complexa do que parece, tá? As coisas não são tão simples assim. E a validade externa, ela depende da validade externa, não existe como eu falar em validade, desculpa, ela depende da validade interna, não existe como eu falar em validade externa sem ter primeiro garantida a validade interna do estudo. Né? E a validade externa, ela está relacionada à generalização, à extrapolação daquele estudo. Então, eu fiz um estudo com um pequeno grupo de policiais do estado do Paraná. Tá? Pô, será que esse resultado, será que esse efeito, ele serve, ele também se aplica a policiais de Goiás? Será que ele também se aplica a policiais de Minas Gerais? Será que ele também se aplica a policiais do Chile? Será que ele também se aplica a policiais dos Estados Unidos? Tá? Será que se eu fizer esse estudo daqui 10 anos, esse efeito ainda vai existir? Será que se em vez eu testei um protocolo de treinamento, né, 10 horas aula, será que se eu fizer isso aqui em 4 horas aula funciona também? Né, pelo princípio. Eu fiz um protocolo de treinamento que treinava para policial para aplicar mata-leão. Pô, será que se eu fizer esse mesmo protocolo para o cara treinar, sei lá, chave de braço, funciona? Tá? Isso são todas perguntas relativas à extrapolação dos meus resultados. Tá? Isso tudo tem a ver com validade externa. Tá? Tem um tipo de validade externa muito importante, muito relevante, que a gente chama de validade ecológica. O que é a validade ecológica? Eu faço um estudo experimental, tá? E eu quero saber se esse estudo que foi produzido em laboratório, em condições extremamente controladas, né? Lembra que a gente falou muito de controle de variáveis de confusão, né? Então, fazer um controle ativo das variáveis de confusão. Se eu pegar esse mesmo estudo e soltar ele no mundo real,
será que esse resultado se repete? Isso é validade ecológica, né? Então, validade ecológica eu vou tratar laboratório, ambiente controlado versus ambiente real. E a gente volta aqui no estudo do Paul Taylor. Tá? Até isso foi eu troquei alguns e-mails com ele sobre isso, questionando ele sobre isso. Então, isso aqui ele encontrou num ambiente controlado. Então, uma das coisas que eu questionei ele foi sobre o procedimento. Então, era uma simulação em vídeo que ele rodou. Né? O policial recebia um despacho do Copom, chegava para atender a ocorrência, o suspeito armado, né? E tava um cara com uma jaquetona, mão no bolso da jaqueta, e em dado momento ele tirava a mão do bolso. Em alguns casos ele tinha uma arma de fogo no bolso da jaqueta, ele atirava contra o policial. Em outros casos ele tinha um celular, beleza? Só que para controle de variáveis de confusão, o que o Paul Taylor fez? Até eu achei um controle meio exagerado, assim, não precisava tanto. Mas o que ele fez? O movimento de saque era exatamente igual, incluindo velocidade e intensidade. Então o cara estava com a mão no bolso aqui e ele sacava. Tá? Ou a arma ou o celular, o movimento era o mesmo. Tá? Isso é extremamente problemático do ponto de vista de uma validade ecológica, porque o movimento para você tirar um celular, você tirar uma arma de fogo é completamente diferente. O cara tá com a mão no bolso. Se o cara tá com o celular no bolso, ele vai tirar lento. Não existe motivo para ele tirar um celular assim, tá? Nessa velocidade. Outra coisa, eu tô falando assim, 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 tá na, tá na gravação, não tá aparecendo para vocês aí, né? Mas imagine que eu tô tirando o celular do bolso assim com uma velocidade como se eu estivesse querendo socar a pessoa na minha frente com o celular. Ah, então não é. E numa situação real, por que o cara vai tirar o celular do bolso? Ou você pediu para ele mostrar a mão, só quer segurar o celular para mostrar para você que ele tem um celular, né? No Brasil é bem comum isso, né? O cara vai botar a mão na cabeça, ele bota o celular junto ali, né? Ou ele vai querer filmar a ação. Se o cara quiser filmar a ação, ele vai pegar o celular do bolso, vai olhar, vai apertar um botão, vai mexer ali e vai começar a filmar. Então, mesmo que ele vá apontar o celular para você, vai ser muito mais lento. Vai ser um movimento muito mais lento, muito mais discreto. Então, será que esse 120% de erro, ele acontece na vida real mesmo? São 120, o erro é de 120% mesmo? Será que não é um pouquinho menor na vida real, ou bem menor? Então, isso são todas questões que dizem respeito à validade ecológica. Esse estudo foi feito com policiais aqui dos Estados Unidos, eu não recordo de qual cidade agora, mas será que se fizer no Brasil, a gente acha o mesmo resultado? Será que o policial no Brasil, até pela experiência, ele não está mais vacinado com esse tipo de coisa? Talvez menos, né? Então isso tudo são questões de validade externa. Tá? Eu estou tentando extrapolar esse resultado para outras unidades, né? Às vezes até outros policiais daquele mesmo departamento, né? Que não fizeram parte da amostra, para outros períodos, para intervenções parecidas. Pô, será que se o cara tirar um celular, em vez do cara tirar um celular, o cara tirar uma carteira, muda alguma coisa? Se a carteira for preta, se a carteira for marrom, né? Será que muda alguma coisa? Então a arma, em vez de oxidada, for cromada, né? For acabamento niquelado, cromado, muda alguma coisa? Tá? Isso são todas questões de validade externa, de generalização. E para responder esse tipo de pergunta, a gente tem que recorrer a um outro conceito que a gente chama de amostragem. Tá? O que é a amostragem? É o ato de coletar uma amostra. Mas o que é amostra, né? Vai resolver muito problema. A amostra, ele é um pedaço daquele universo de coisas que eu quero estudar. Tá? Então, eu quero estudar ocorrências. Então, eu vou pegar uma porção de ocorrências ali, um punhado de ocorrências. Isso é uma amostra. Eu quero estudar
o efeito ali, por exemplo, no estudo do Taylor, quero estudar o efeito da posição da arma sobre a decisão do policial. Então vou lá e pego um punhado de policiais. Ah, eu quero estudar o efeito de determinada intervenção de policiamento sobre a criminalidade em determinada área. Então eu vou lá e pego uma porção de pontos daquela área que eu quero estudar. E por aí vai. Então, basicamente, a ideia de coletar uma amostra, pensa que você tem um tacho gigante. Sabe aqueles tachos que tem no rancho, aquelas panela industrial de cozinhar feijão? Imagina se abre um negócio daqueles, o tamanho de uma piscina infantil, e você quer ver se o feijão tá bom. Você vai lá e pega uma concha. Isso é amostragem, tá? Ah, Só que eu vou pegar uma concha, ver se o feijão tá bom. Pode ser que naquela concha que eu peguei, dente de alho. Aí o tempero vai parecer mais forte, né? Pode ser que o sal não dissolveu direito, eu não mexi o feijão na hora que eu joguei sal, e a concha que eu peguei foi justamente a concha que ficou com sal concentrado. Um pedaço ali do feijão ficou com sal concentrado, ou até o contrário, né? Peguei o resto ali. Pô, o feijão tá sem sal. Não, na verdade o sal não dissolveu ainda. Então, dependendo de como e de onde eu pego essa conchada de feijão, eu posso ter uma amostra semelhante ao meu universo do feijão, à minha panela de feijão. Tá? Posso ter ou posso não ter. Tá? Ah, isso é isso que vai definir a validade externa do meu estudo. Né? Então, a amostra, a conchada de feijão que eu peguei ali para provar o feijão, ela é semelhante ao feijão que está naquele tacho? Ou será que ela representa um pedaço bem específico daquilo que eu estou estudando? Tá? Se ela for semelhante, né, os meus resultados, se eu tiver validade interna primeiro, né, os meus resultados podem ser extrapolados daquela amostra, daquela concha de feijão, para a minha população. Né? Então, eu posso dizer, não, desses policiais para todos os policiais desse departamento, para todos os policiais desse estado, para todos os policiais desse país ou para todos os policiais do mundo. Tá? Desde que a amostra seja semelhante àquela população para onde eu quero extrapolar meus resultados. Aí entra um conceito que ele é tecnicamente errado, tá? Ele é impreciso, mas é um termo que vocês vão achar muito por aí, que é a tal da amostra representativa. Então, disse que a amostra é representativa quando eu posso assumir com uma certa segurança que o resultado que eu encontrar para aquela amostra pode ser extrapolada para a população da onde ela foi retirada. De novo, friso que não é um termo correto, sugiro que evitem, tá? Mas é um termo que vocês vão achar por aí direto. Mas semelhante, eu falo, né, amostra semelhante, relativa a quê? Esse é o problema de você falar que uma amostra é representativa. Geralmente, a gente diz que ela é parecida, que ela é semelhante para questões demográficas e algumas outras variáveis que a literatura diga que são relevantes. Né? Então, se eu estou pegando uma amostra de policiais, tá, eu quero policiais com um tempo de serviço médio que seja o mesmo da polícia que eu estou estudando, que eu tenha um alcance bom, né, que eu tenho recruta e tenho antigão, eu quero polícia de unidade regular, mas também quero polícia de unidade especializada, tá, em proporções mais ou menos parecidas com o que tem na polícia de forma geral. Se eu não estou estudando policial administrativo, então eu não quero ter policial administrativo na minha amostra, porque tudo isso são coisas que podem, né, não estou nem dizendo que vão, né, que podem influenciar meu resultado.
Aí é o erro, né, de você falar em amostra representativa, porque você não sabe quais são todas as variáveis relevantes para dizer que ela é representativa ou não. Se você soubesse, não precisava do estudo para começo de conversa. Né? Então, você tenta fazer a coisa mais ou menos equivalente. Tá? Tem uma forma de você mais ou menos garantir isso, de você garantir isso com uma probabilidade mais elevada. Tá? É o que nós chamamos de técnicas de amostragem probabilística, tá? Ou técnicas de amostragem aleatória. Tá? O que, que isso significa? Vamos dizer que eu esteja estudando os policiais da Polícia Militar do Paraná. Essa é a minha população, a população para onde eu quero extrapolar. Tá? Uma amostra probabilística de policiais da PMPR significa que todos os policiais da PM têm a mesma probabilidade de serem selecionados. Tá? Mais ou menos a mesma. Tá? Teoricamente teriam a mesma, mas na prática isso é praticamente impossível. Tá? Porque sempre vai ter um policial de férias. Teoricamente ele tem chance de ser selecionado, na prática não tem. Né? Ele não tem chance de ser selecionado. Né? O cara que está baixado faz muito tempo, né? Baixa médica e por aí vai. Então, mas todos têm mais ou menos a mesma probabilidade. Tá? Tem várias técnicas, vários procedimentos, várias formas de você fazer isso, mas a ideia é essa, garantir que todas as pessoas tenham mais ou menos a mesma probabilidade de serem selecionadas. Tá? Isso pode ser estratificado, tá? Para garantir, para ativamente garantir que a minha amostra seja balanceada, que ela seja equivalente. Tá? Lembra daquelas variáveis demográficas que eu tinha falado. Então, eu vou pegar uma amostra de policiais na PM do Paraná. Tá, quantas policiais femininas tem na PM do Paraná? 25%. Tá bom, então eu vou obrigatoriamente, a minha amostra vai ter que ter 25% de policiais femininas. Eu vou puxar separado, homens e mulheres. Qual que é a proporção de recruta, né? Polícia com até 5 anos, polícia com até 10 anos, polícia com até 15 anos. Eu posso puxar dentro desses extratos e ainda ser considerado uma amostragem desculpa, uma amostra probabilística, tá certo? Quando eu tenho uma amostra probabilística, por conta de uma série de propriedades estatísticas, eu tenho uma alta probabilidade de essa amostra refletir os dados da população para qualquer variável. Tá? A média vai ser próxima da média populacional, a distribuição vai ser muito parecida com a distribuição populacional. A gente vai falar dessas coisas tudo a partir da próxima aula, né? A gente vai começar a entrar na parte de estatística. Mas guardem isso, se a minha amostra ela é aleatória, se a minha amostra ela é probabilística, tem uma alta probabilidade, se for uma amostra grande o suficiente também, tem uma alta probabilidade que essa amostra vai refletir a população para todos os parâmetros. Tá? Mais ou menos. Tá? Assim eu garanto um pouco mais de validade externa. Tá? Eu consigo extrapolar os dados. O que é o problema? Nas ciências policiais e na segurança pública, a amostragem probabilística, a amostragem aleatória é extremamente rara. É difícil, né? Se não impossível em muitos casos. Né? Eu vou fazer um estudo com policiais de operações especiais. Cara, eu não tenho nenhum universo grande o suficiente para puxar uma amostra probabilística. E mesmo que eu tivesse, eu vou ter que pegar policiais do país inteiro, eu vou ter que pegar uma galera lá do Amapá para trazer, para levar, sei lá, para São Paulo para fazer um teste, Amazonas, Acre, não é viável, tá? Então não acontece, não acontece. Quando você depende de amostra de policiais, cara, é pior ainda. É difícil você conseguir, é difícil você fazer bater escala de serviço, é difícil, é bem complicado. Então, se você pegar estudos, principalmente estudos experimentais envolvendo policiais, você vai ver que as amostras são pequenas. Raramente você tem amostra de mais de 50 policiais. Muito, muito, muito raro. Tá? É bem incomum isso. Na maior parte das vezes, a gente trabalha com amostra de conveniência, a gente chama.
que é amostragem de conveniência, uma amostra de conveniência? É o que tem para hoje. Convido os policiais, chamo, discuto, vou lá no curso de formação, tento pegar uns voluntários, tento incentivar e eu uso o que aparece, tá? Por quê? Porque, como eu falei, cara, raramente você tem mais que 50, você tem mais que 50 policiais. Né? Então, para eu conseguir um número mínimo de policiais para conseguir é, é, estudar alguma coisa, já é difícil. Imagine para eu conseguir aleatoriamente. Porque o que é uma amostragem aleatória? Eu tenho que garantir que todas as pessoas do mundo, todos os policiais do mundo são voluntários para participar dessa pesquisa, né? E daí pensar a partir deles aleatoriamente um grupo. Isso que eu vou fazer. Isso é uma amostragem aleatória. Então, cara, não, é muito difícil. Muito, muito difícil. Ah, você vai ter a amostragem aleatória, amostragem probabilística, quando você está trabalhando com ocorrência, quando você está trabalhando com registro, aí você consegue puxar uma amostra aleatória, né? Mais tranquilo. Mas se está trabalhando com policiais mesmo, é muito difícil. E um outro tipo de amostragem que a gente usa é a amostragem bola de neve, né? Snowball sampling. O que é bola de neve? Às vezes eu tenho uma amostra de conveniência, ou nem isso, tenho uns 2, 3 caboclos, e eu saio convidando pessoas, cada um convida outro. A gente vê muito isso em questionário, em pesquisa envolvendo questionário, que passa nos grupos de WhatsApp da vida. Então, o pesquisador vai lá, monta um questionário, manda num grupo de WhatsApp lá de policiais e pede, ó, pessoal, responde aí e repliquem para o grupo de vocês. Tá? Isso é uma forma de bola de neve. Tá? Também não é aleatório. Né? A pessoa que não está nesses grupos não tem probabilidade de ser selecionada para responder essa pesquisa. Então, se essas pessoas não têm a mesma probabilidade das demais, não é uma técnica de amostragem aleatória. Pessoal, até agora, uma dúvida? Não? Eleutério, eu tenho. Oi. Na verdade, é porque quando você fala sobre os tipos de amostragem, você até explicou que tem alguns tipos que vai variar do objetivo da pesquisa, mas existe algum método, assim, exatamente mais confiável? Porque, por exemplo, quando a gente aplica uma survey, né, a gente monta um questionário validado a partir de outras escalas, normalmente a gente usa conveniência, né? Uhum. Isso pode ser entendido como um critério não robusto de validade? Existe algum critério mais robusto possível na literatura? Porque acaba que por conveniência é o que a gente mais conhece, né? E acaba mais usando. E aí eu não sei se existem outros assim mais, eu não digo confiáveis porque ambos são confiáveis, mas assim mais criteriosos ou mais certeiros. Enfim. O problema da amostra que não é aleatória, o maior problema que vai te dar vai ser na validade externa, né? Para você conseguir generalizar esses resultados que você encontrar. Qualquer técnica de amostragem probabilística, ela vai te dar um resultado melhor do que uma amostra não probabilística, se as amostras forem do mesmo tamanho. Tá? Tem sempre um balanço ali, né? Um trade-off. Né? Então eu vou fazer uma amostra probabilística e eu tenho 100 respostas versus uma amostra não probabilística com 10.000 respostas. Pô, uma diferença tão grande no tamanho de amostra compensa você trabalhar com uma amostragem não aleatória, né? E outra coisa, é o que você tem às vezes, né? É o que eu tava falando antes. Assim, pô, você vai fazer estudo com população policial, cara, para você conseguir 30 voluntários é um parto. Então, cara, usa os 30 que você tem. Você não tem condição de aleatorizar nada. Você só tem que ter noção das limitações que isso vai te trazer, principalmente para quando você for discutir seus resultados, né? Pensando na discussão acadêmica, e principalmente quando você for extrapolar esses teus resultados, traduzir esses teus resultados numa política pública. Né? Aí pensando já na gestão da polícia. Né?
tem alguns resultados que eles são meio universais, assim. É, eu vou comparar, a gente faz muita pesquisa tática aqui, então eu comparo diferentes alternativas de táticas, técnicas ou procedimentos de polícia. Ver o que é mais seguro, ver o que é mais rápido, o que aprende melhor, coisas nesse sentido. Para esse tipo de coisa, cara, não faz muita diferença se o policial é americano, se é brasileiro, se é japonês. É, não, assim, não faz muito. Eu acho seguro você extrapolar esse tipo de resultado. Agora, para outras coisas, já não. Então, um exemplo, tem um estudo do Nix aqui, que ele trabalhou com surveys mandadas por e-mail para policiais. E ele encontrou que as taxas de resposta dos policiais a esses questionários enviados por e-mail são extremamente baixas, ali da casa de 5%. Então, toda vez que a gente faz um estudo com questionário aqui, que você manda para publicação, que o revisor vem te trucar, porra, mas você teve uma taxa de resposta de 5, 6%. Você já manda o estudo do Nix ali, ó, cara, é isso mesmo. É isso que você encontra na população policial. Então, isso é o que eu tenho de evidência. Aí agora a gente está replicando um estudo que eu fiz aqui nos Estados Unidos, questionário também por e-mail. A gente pegou uma amostra aleatória de ex-alunos aqui do Alert Center e a gente mandou essa pesquisa para ele. Eu tive uma taxa de resposta nessa casa de 5, 6%. Normal, de acordo com o que o Justin Nix lá tinha achado no estudo dele. Aí a gente foi replicar isso no Brasil. A gente começou com um Snowball, né, com um grupo de WhatsApp, até alguns de vocês já devem ter respondido. É uma pesquisa pelo Qualtrics, tem lá o logo da Texas State University. Se vocês responderam alguma dessas, é dessa que eu estou falando. Hey, Jack. E aí a gente conseguiu um apoio do Ministério da Justiça para fazer a replicação para fazer a divulgação desse estudo, através da Senasp, da CGEM Senasp. E, cara, a gente conseguiu uma taxa de resposta de 25%. Quase 25%, cara. E vai ser maior que isso, que ainda tá em fase de coleta de dados. Cara, isso é estupidamente maior do que a gente tinha na literatura. Então, veja, para responder questionário, o policial brasileiro ele tem um padrão de comportamento muito diferente do policial americano. Então, nesse caso, você extrapolar o estudo do Justin Nix para cá não é seguro, não é extrapolável, não é generalizável. Então, é, vai muito do que você está estudando. A gente tem muito estudo tático aqui do Alert que foi feito com aluno de graduação. Né, que aqui você consegue, duas coisas você consegue fazer aqui nos Estados Unidos sem ter problema com o comitê de ética, que eles aceitam tranquilamente. Você pagar o participante, né, você dá um incentivo financeiro, o participante vir participar do estudo. E outra coisa é os professores exigirem, isso é normal, inclusive aqui, todo curso de graduação ele exige que o aluno participe de algum estudo. Ele tem que ter um número X de pontos ali de participações em estudos, como participante mesmo. Aí o cara pode escolher, tem lá um portal que você bota lá o edital lá dizendo, eu preciso de participantes para esse estudo aqui, e o cara pode escolher lá o que ele vai participar. Né? E a gente consegue bastante aluno assim, porque daí o cara tem lá um monte de questionário para responder, o cara vê, pô, o estudo, pô, vou lá no Alert dar tiro, pô, legal, cara, vou participar disso aqui. Então a gente tem muito estudo que foi baseado em aluno de graduação. É uma limitação grande, porque o cara não é policial, o cara nunca teve treinamento, o cara não tem nem a vocação, o cara não tem nem as características típicas ali do policial. Mas dependendo do que você está estudando, pode ser aceitável isso, tranquilamente. Tem um estudo aqui do meu chefe, do Dr. Martindale, que ele testou um protocolo de treinamento para tomada de decisão policial. Reconhecer arma, reconhecer faca, por aí vai, com uso de vídeos curtos. Bem bacana o estudo, o protocolo também bem bacaninha, bem simples, bem barato de implementar. E ele fez o teste, né? Ele fez o estudo com alunos de graduação.
Esse é um resultado que você pode extrapolar com uma certa segurança, se você está falando de treinar recruta, principalmente, né? O cara que já não tinha treinamento antes. Então, me parece seguro. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Então, vai muito do que você está estudando. Assim, regra geral, se é viável, se é possível pegar uma amostra aleatória, é melhor pegar uma amostra aleatória. Sem dúvidas. Se não for viável, se não for possível, trabalha com o que tem. Sim, sim, não eu ia até falar, no meu caso, né, na pós-graduação, acaba que o máximo que a gente consegue é uma divulgação, né, dos programas, enfim, ou entre os grupos, que acaba que os colegas se ajudam. Mas, assim, dentro da literatura científica, acaba que os dois tipos de amostragem, né, tipo, tanto a por conveniência quanto a bola de neve, elas são aceitas, assim. Não, Mas realmente é isso que você falou, você tem que trabalhar com o que você tem, a possibilidade que você tem, as probabilidades, né? aceitas elas são. Ninguém vai. Não, isso aqui está errado, por causa do procedimento de amostragem. O que vão te chamar a atenção é se você tentar extrapolar uma coisa que não é extrapolável. Aí você vai ter problema. Ou você dá mais, você acha um resultado lá, vamos dizer, você acha um resultado positivo e você se empolga com aquilo, né? A gente chama isso de spin, né? Você dá mais giro para aquilo que deveria dar. O teu revisor ele vai chamar a tua atenção. Oh, pera lá, você achou esse resultado com uma amostra assim, ó. Quantos negros tem nessa amostra aqui? Quantos idosos tem nessa amostra aqui? Quantas crianças tem? Na criança você não vai conseguir, que não é outra discussão. Tá, mas ele vai te questionar, ó, essa tua amostra aqui, ela não pode ser extrapolada tão fácil assim. É um bom estudo, tem uma validade interna muito boa, você achou um resultado promissor, mas não é tudo aquilo não, véi. Baixa a bolinha aí um pouquinho, né? Baixa um pouco o tom. Ei, tem essa limitação aqui, diga no teu estudo, ó, a gente trabalhou com amostragem não aleatória, e isso pode causar esse problema. Contudo, para essas variáveis aqui, a amostra está bem balanceada, ela reflete aqui o padrão da população. Né? Então, pode ser que não seja um problema. Então, se você relatar dessa forma, você não vai ter problema. Entendi. É tudo da maneira como a gente consegue relatar, né, e justificar Exatamente. na literatura também. Mas Exatamente. eu pensei que talvez tivessem outras, mas realmente é isso que você falou, né? É justificar a partir do seu acesso à população e também, normalmente não sai resultados muito extrapolantes, né? Que é o spin que você falou que vai além das expectativas, né? Então, O, normalmente não vai muito, mas é só não, mesmo. o spin ele não é do resultado. O spin, quem coloca o spin é o autor. Né? Então você acha um resultado e você fala sobre aquele resultado como se fosse a última bolacha do pacote. Entendi. E na verdade não é tudo aquilo. Tá? Isso É, é o spin. Um exemplo que eu dou bem claro de spin é aquele estudo sobre câmeras corporais na PM de São Paulo. Né? Então, pô, câmera corporal, reduziu letalidade, fez isso, fez aquilo, fez aquele outro. Aí você vai olhar os resultados mesmo, não exatamente. Reduziu a letalidade? Sim, reduziu, em absoluto. Estatisticamente significativo? Não. Aí já é um problema. Então você já não pode dizer que reduziu. Né? Ah, mas é um evento raro, então realmente é difícil se atingir significância estatística. Né? Tá bom. Então diga, reduziu na média, mas fala, ó, não dá para ter certeza, isso aqui não foi aleatório, não foi a variação aleatória dos dados. Ah, e os outros? Não reduziu. Então, pô, então não é tudo aquilo, né? Então tira um pouco o pé do acelerador para falar sobre isso. Né? Tem um resultado que pode ser positivo, dependendo do que você está analisando? Sim, né? Mas não é tudo aquilo. Isso é espinha, entendeu? entendi. Eu fui ligar o microfone aqui, fechei sem querer a sala, mas voltei. Mas entendi que seria mais ou menos. Eu tinha pensado anteriormente, é quando os resultados tinham, né? Mas Não, não. normalmente a gente tenta ser bem polido na parte ali de discussão dos resultados, porque não pode, né?
Mas às vezes é meio sem querer. Às vezes é meio sem querer. Você acha um resultado bacana assim, você fala, e daí vem a ducha de água fria do revisor depois, né? Pô, cara, não foi tudo aquilo, baixa tua bola aí. É normal. Tá, Eu tá. apliquei um estudo, foi regressão, na verdade, regressão Aham. linear Linear. múltipla, isso. E a gente aplicou no contexto de pandemia ainda, mas já estava tendo algumas flexibilizações. E Hum, aí, uma das questões foi que o pessoal já estava se sentindo confortável. A gente estudou consumo de alimentos em ambientes físicos, né? Tipo, a pessoa ir ao restaurante ou ir, sei lá, numa lanchonete, ou pedir por um iFood, ou enfim, né? Comparando ambiente físico e ambiente virtual. E deu que, assim, deu, né? Eu falo deu de uma maneira muito simplória. Mas alguns dos resultados e dos achados foi que as pessoas já estavam se sentindo à vontade. E aí era um resultado que a gente não esperava, porque a gente imaginava assim, não, as pessoas ainda vão continuar optando pela conveniência de pedir por um iFood ou por qualquer outro lugar online, do que sair e se expor ao risco. Mas já era um momento de flexibilização. Então a gente justificou isso, que a gente acreditava que as possíveis respostas mais positivas, que acabou dando mais favorável às pessoas irem aos ambientes físicos do que o ambiente virtual, justamente por uma questão de flexibilização. Eu acho que na época, eu não sei se já estava, eu acho que estava saindo as vacinas, ou já estava disseminando, enfim, já estava uma coisa mais normalizada. Acho que foi 2021, mais ou menos. E aí foi o que a gente justificou, mas foi assim, é o que a gente fala, quando você acha um resultado que às vezes é diferente do que você imaginou quando você começou a fazer a pesquisa, aquilo não deixa de ser um achado. Eu não sei Sim. se talvez por esse motivo, né? Na época a gente não lembro para quantos serviços a gente mandou, não lembro direito. Mas a gente imaginava falando, não, vai dar um resultado assim, muito, né? Tipo, realmente, o contexto pandêmico está fazendo com que as pessoas, né, se sintam receosas, então realmente vai ter um apelo ao ambiente comercial, comercial não, eletrônico, perdão, né? As pessoas vão aderir ao comércio eletrônico. E aí, não, então, assim, não deixa de ser um achado, né? Quando Não, a claro, frustra a perfeito. expectativa, né, do pesquisador, mas é bom a gente ter essa noção, né? Mesmo o achado diferente do que a gente imaginou no objetivo a priori, não deixa de ser um resultado. Tem que tratar ele como um resultado da pesquisa mesmo. Não, e ainda mais se a tua pergunta, se a tua hipótese inicial, né, a tua hipótese nula, ela se alinhava assim com um senso comum, você achar um resultado que vai contra esse senso comum é até mais importante do que você achar alguma coisa que confirme. Né? Às vezes você acha um Sim, resultado que vai contra o resto da literatura. Opa, isso é extremamente relevante. Eu criei variação. Pô, por que esse resultado apontou para aqui e não para lá? Pô, tem alguma outra variável influindo aqui. Vamos olhar, vamos tentar achar o que é. Às vezes é mais relevante você achar alguma coisa que vai na contramão do que você achava do que você simplesmente confirmar a tua hipótese inicial ali, né? sim, é um super achado, né? E acaba avançando na literatura, né? Porque Sim. você identifica ali um padrão, né? Diferente do que se imaginava, do comportamento de consumo. Mas, enfim, aí foi. Eu me lembrei desse estudo, por isso eu fiz a pergunta. Tranquilo. Vamos conversar um pouquinho agora, pessoal, sobre eh, alguns estudos, algumas formas de medição que a gente tem na literatura. Vamos gastar esses últimos 40 minutos aí com isso, para a gente refletir um pouquinho. Daí, se vocês conseguirem achar mais algumas outras coisas, a gente tiverem mais algumas perguntas, alguma coisa que vocês queiram questionar, a gente conversa. É, Uma das coisas que, cara, sempre me incomodou, na verdade, na literatura, desde que eu comecei a estudar e aí fui me debruçar um pouquinho mais sobre isso, a questão do racismo na atuação policial. É. Lembra que eu falei, né, daquelas variáveis que elas não são observáveis diretamente, né? O racismo ele é um construto, né? Ele é uma definição teórica de algum fenômeno que acontece. Então, o primeiro problema é o que é racismo, né? Você vai achar inúmeras definições na literatura, todas elas mais ou menos na mesma direção, mas elas têm diferenças muito relevantes, né?
Especialmente se você começa a entrar naquela questão ainda mais abstrata, ainda mais num nível teórico mais elevado, de racismo estrutural, desse tipo de coisa. Quando a gente está falando de atuação policial, ainda mais se você estiver pensando como gestor ou como policial, como gestor de polícia, o que seria uma atuação policial racista? É a ideia, e isso quando você fala em racismo na atuação policial, é isso que deveria vir na cabeça das pessoas, né? Que com todo o resto constante, ceteris paribus, numa mesma situação, no mesmo horário, na mesma região, todo o resto constante, o policial ele vai tratar diferente uma pessoa branca de uma pessoa não branca. Isso é o que racismo, atuação policial deveria dizer respeito, né? Aí a gente já começa com alguns problemas. Mas e o racismo estrutural? A polícia como a polícia racista, né? Uma instituição racista. Se você estiver usando esse termo como uma descrição, como um rótulo para um fenômeno, né, ligado àquela ideia de que pessoas não brancas têm, e eu estou escolhendo muito bem minhas palavras, tá? Eu falo não branco em vez de negro por um motivo bem claro, a gente já vou falar sobre isso. Se você está usando racismo estrutural, racismo institucional como um rótulo para essa ideia de que pessoas não brancas tendem a ter desfechos mais desfavoráveis em encontros com a polícia do que pessoas brancas, tipo, você está descrevendo esse fenômeno, ok, é um termo ok. Eu não gosto do termo porque ele implica algumas coisas, né? Você chamar de racismo implica algumas coisas. Eu não gosto, é questão de gosto pessoal. Mas, ok, eu acho que é um uso ok do termo. Agora, se você usar é, racismo estrutural ou racismo institucional como uma explicação causal, né? Então, o racismo estrutural causa isso, aí você tem um problema, porque daí você está fazendo um raciocínio circular, tá? Então, eu estou dizendo que existe uma coisa chamada racismo estrutural que causa o fato de que pessoas, isso é um fato, isso não é discutível, né? Pessoas não brancas têm proporcionalmente mais desfechos desfavoráveis com a polícia que pessoas brancas. Isso é um fato, isso eu não questiono, né? Então eu estou dizendo que o racismo estrutural é a causa disso. Só que qual que é a evidência que eu tenho da existência desse racismo estrutural? É o fato de que pessoas negras elas sofrem mais desfechos desfavoráveis com a polícia do que pessoas brancas, ou pessoas não brancas do que pessoas brancas. Então, a causa é circular, tá vendo? Eu digo que uma coisa causa a outra, e eu sei que essa primeira coisa aconteceu por causa da outra. Isso diz que é um raciocínio tautológico, né? Ele é circular, ele é sempre verdadeiro, ele não é falsificável. Ele vai ser sempre verdadeiro, porque a evidência da causa é o efeito. Tá? E um raciocínio, uma explicação que ela não é falsificável, ela não é científica. Então, você usar racismo estrutural, racismo institucional como explicação causal para um fenômeno que acontece, é uma explicação anticientífica. Tá? Outro problema, né? Nós vamos adiante. A famosa frase: correlação não é causalidade. A causalidade ela tem mais elementos além da associação estatística. Né? Você tem a eliminação você tem a questão temporal, né? E você tem principalmente eliminação de variáveis de confusão. Né? Se eu quero dizer que A causa B, né? A gente falou isso bastante ao longo desse curso. Oh, caramba! Se eu quero dizer que A causa B, eu preciso descartar que B causa A, e eu preciso descartar que exista uma variável. Travou minha. Que exista uma variável. Tinha travado minha mesa de desenho aqui. Que eu tenho que descartar também que exista uma variável C que cause as duas. Tá certo?
Ah, mas a gente tem uma variável C que causa as duas, né? Que é todo o contexto histórico, social da evolução, principalmente após a abolição da escravidão no Brasil. Tá? Então você não consegue descartar isso. Tá? Isso é mais um problema. Passo atrás ali porque a gente estava falando. Né? Racismo na atuação policial. Então, se eu quero falar de racismo na atuação policial, eu teria que colocar uma pessoa branca, uma pessoa não branca, nas mesmas condições e ver se o policial atua de forma diferente. Isso seria um problema de racismo na atuação policial de verdade. Né? Na mesma situação, branco e não branco são tratados diferentes. Isso é um problema, isso seria um problema, seria uma coisa que teria que ser corrigida urgentemente. Aí nós temos mais um problema. O que define raça? A gente importou uma pauta dos Estados Unidos, essa questão do racismo, ela é toda importada da literatura dos Estados Unidos, que associa raça a uma cor da pele. Só que cor da pele e raça não são a mesma coisa. Talvez aqui nos Estados Unidos isso faça um pouco mais de sentido, que você não tem tanta miscigenação. Agora no Brasil já começa a ficar bem complicado, tá? Você associar raça e cor, você fazer essa associação direta de raça e cor da pele. Tá? Mas tá, vamos aceitar isso. Vamos trabalhar. Leia-se, quando eu falar em raça, eu estou falando de cor da pele. Beleza, vamos aceitar isso. Aí a gente cai num outro problema. Dois, na verdade. Qual é o critério para medição, para aferição de raça no Brasil? Quem se arrisca aí? Pode ser no chat, pode abrir o microfone. O IBGE É, traz qual, um qual, estudo. qual que é o critério do IBGE para definição de raça? Não sei, eu acho que normalmente eles perguntam com a pessoa se identifica, não é? Exatamente, autodeclaração. Exatamente. Autodeclaração. A autodeclaração, ele vai me gerar dois problemas. Tá? Primeiro deles, o pardo. Porque o pardo é o copo meio cheio. Né? Você pode olhar ele meio cheio ou meio vazio. Beleza? Aí, geralmente, nos estudos, você joga o pardo como negro, né? Como não branco. Até por isso que eu estava falando, deixando bem claro, falando não branco, né? Só que pega alguém, tipo, o meu tom de pele. Cara, eu posso me declarar pardo. Entendeu? Sem problema. E um cara, pouca coisa mais escuro que eu, pode se declarar negro se ele quiser. Então, o pardo, principalmente, é uma categoria complicada. Ele vai te gerar problemas de medição muito grandes. Principalmente se você pensar que o racismo ele está relacionado à percepção do policial e não à autodeclaração da pessoa. Vocês perceberam um erro de medição bem grave? Hein? Se eu me declarar pardo, será que algum policial algum policial que me abordar vai me enxergar como pardo ou vai me enxergar como branco? Isso muda, tá vendo? Aqui eu acho engraçado, que é mesmo nos Estados Unidos, aqui em alguns eu faço a gente faz muita simulação aqui nos treinamentos e eu às vezes atuo fugiu o termo em português ali, como... Tipo um voluntário. Isso, eu desempenho algum papel ali na encenação, né, Eu ia falar cobaia. não é cobaia, né, como suspeito, ou como policial ali, encenando ali, né. E algumas vezes, eu acho engraçado, algumas vezes o instrutor passa a minha descrição como hispânico, bem raro, inclusive, então como se fosse pardo, mas na maioria das vezes me descreve como branco. Né? Isso independe do que eu me declaro. Isso é a percepção dele.
Então, se eu estou usando a autodeclaração como critério e eu estou estudando uma coisa que, por definição, pressupõe a percepção do policial, eu estou comparando laranja e maçã. Não é comparável. Agora, desafio vocês a acharem algum estudo que faça a confiabilidade da autodeclaração. Né, que pegue policiais, várias fotos de pessoas para eles dizerem se é negro, se não é, se é negro, se é pardo, se é branco, né? E confrontar isso com a autodeclaração dessas pessoas, para saber se a autodeclaração ela tem confiabilidade para ser usada nesse tipo de estudo. Vocês não vão achar, tá? Pode procurar, vocês não vão achar. Outro problema, né, também bem relacionado, você vai ver letalidade policial, por exemplo. Quem que define a raça do defunto, do falecido? Provavelmente, eu nem sei, tá? Mas provavelmente seja o legista, né? O médico que atendeu no hospital. Né? Será que a percepção do médico ela bate com a autodeclaração daquela pessoa? Será que a percepção do médico bate com a percepção do policial? Aí você tem um monte de abordagem que acontece à noite. Troca de tiro que acontece com o suspeito dentro do veículo. Será que o policial tinha visto a raça daquele suspeito já? Se o policial nem viu a raça, nem viu a cara do sujeito antes do confronto, não tem como você falar. É impossível você falar em racismo. Mas, quando você faz esse tipo de análise, todas essas coisas vão para dentro da panela. É ruído, é erro que está entrando ali na tua, na tua análise. Tá? Então, qual que seria uma solução para esse tipo de problema de pesquisa sobre racismo na atuação policial? Principal, estudo experimental. Então, pega um grupo de policiais, bota numa simulação e varia suspeito branco, suspeito não branco. Tá? E deixa isso bem claro, não me pegue um pardo com essa minha cor de cuia aqui, que você corre o risco de ter um erro de interpretação ali, um erro de percepção. Pega um cara branco e pega um cara negro, que não tenha, não tenha como você dizer que não é. Pronto. Roda o experimento, aí você pode estudar, aí você pode dizer que está estudando racismo na atuação policial, seja na tomada de decisão por atirar, não atirar, seja na tomada de decisão por usar força, não usar, seja na decisão por abordar, não abordar. Tá? Tem várias formas de você desenhar isso aí. Você tentar padronizar procedimentos quando você for coletar seus dados, né? Eu estou fazendo um estudo, não estou fazendo, vou fazer um estudo sobre letalidade policial, né? Eu quero investigar essa questão do racismo na letalidade policial. Tá, vamos verificar, no mínimo, verificar a confiabilidade do legista, né? Pedir para o legista olhar determinadas pessoas e comparar a avaliação do legista com a declaração delas, por exemplo. Dizer, opa, o legista tem uma confiabilidade de 80%. Opa, 80% de acordo com a literatura é bom. Acima de 70% já dá pra gente brincar. Opa, então eu posso. Esse dado aqui diz, olha, eu posso usar o dado do legista, é confiável. Desse legista, pelo menos, né? Desse estado. Né? Lembra que você tem problemas de validade externa disso aí, né? Você tem que pegar uma amostra de legistas do país inteiro ali para você ter você poder avaliar a confiabilidade em outros locais. Tentar buscar autodeclaração depois do óbito, não sei se é possível. Eu sei que no cadastro do que você faz no SUS, você tem que declarar a tua raça. Né? De repente você consegue cruzar esses dois dados. Né? Não sei se a Lei Geral de Proteção de Dados permite ou não, mas é uma coisa que pode ser tentada. Né? Outra coisa que para mim seria o melhor, exclui o pardo da análise. É a melhor coisa que você pode fazer. Tá? Se existe racismo na atuação, né, em termos de percepção, o efeito, se existe essa relação causal, o efeito ele vai ser mais forte em pessoas negras que em pessoas pardas. Né, o que a gente chama nas ciências da saúde de gradiente dose-resposta. Então tira o pardo da análise, compara branco e negro, tira o pardo da análise. Porque o pardo é o teu fator de erro. O pardo é onde está concentrada a maior parte do erro. Né?
Dá para você também fazer estudo de confiabilidade da percepção do policial, né? Eu pegar um grupo de pessoas, pegar a autodeclaração delas e comparar com a percepção dos policiais. Também é uma forma de fazer isso, fazer um estudo de confiabilidade dos policiais. Que daí o que que eu tô verificando? Se eu utilizar a autodeclaração, serve para eu inferir a percepção do policial sobre aquela pessoa. Tá? Também é uma forma de ser feita. Estou falando de coisas que nunca foram feitas. Tá? Alguém quer contribuir com essa questão? Senão já vou mudar o tópico. A Mayra comentou aqui, tem a questão do uso do critério do fenótipo para definir cor da pele também. Exatamente, né? É muito complexo. Então não é só a cor da pele, você tem os fenótipos, né? Geralmente lábio mais grosso, nariz um pouquinho mais largo. São características típicas de pessoas afrodescendentes, né? Que também são usadas até por essas bancas como é que chama? Heteroidentificação, acho que é, né? Que chama. Pra verificar se o candidato é negro ou pardo mesmo. Ah, de novo, essas questões da autodeclaração, então elas até podem servir para algumas coisas, mas para você estudar racismo na atuação policial, não serve. Tá? Ela tem muito erro, tá? Da forma como ela é feita. Então, vamos para o próximo tópico. Ah, confronto, tá? Confronto armado, letalidade e tal. Ah, esse é mais um erro de definição do que um erro de medição, mas ele também tem alguns erros de medição. Por que alguém mede letalidade policial? Assim como, qual que é a relevância desse indicador? Quem se arrisca? Alguém? Alguém? Não? É só mais um indicador deveria, né, ser só mais um indicador de criminalidade, de violência, né? A rigor, você considera que a polícia faz uso da força de forma legítima, né? Então, em resposta a uma ameaça contra si ou contra terceiros, né? E se eu tenho um número excessivo de confrontos armados, né, é sinal de que os criminosos estão se sentindo à vontade para enfrentar a polícia. Tá? Isso é um sinal de que a criminalidade está um pouco mais solta, né? Um pouco mais elevada. Não à toa você acha uma certa correspondência entre estados que têm elevadas taxas de confronto e taxas de letalidade e elevadas taxas de homicídio e outros índices de criminalidade violenta. Tá? Ah, outro motivo para você estudar letalidade diz respeito à resposta do sistema de saúde, tá? Dos sistemas de emergência médica. Então, se eu tenho um número X de confrontos e metade deles geram óbito, por que está gerando óbito? Como é que está sendo o atendimento a essas pessoas? Isso é uma forma de aferir isso também. Não é só a precisão do policial que conta, né? Você tem os 15 segundos, os 15 minutos de ouro, né, que fala que é o tempo para a pessoa vítima de trauma chegar no hospital de referência, né? Então, você pode usar a letalidade também como uma forma de você aferir isso. Mas principalmente no Brasil, você tem isso no exterior também, mas principalmente no Brasil, para que esses estudos de confrontos e letalidades eles são usados?
eles são usados como indicadores de qualidade de atuação policial. Tá? Então, com uma ideia extremamente equivocada, já adianto, de que uma polícia que tem menos confrontos, de que uma polícia que seja menos letal, seja uma polícia melhor. Aí é uma questão lógica, tem uma questão lógica envolvida. Se eu estou dizendo que uma polícia menos letal é uma polícia menor, e eu sei que a polícia só deve usar força, letal ou não, letal no caso, para se proteger ou para proteger terceiros, o que que essa minha, o que que essa minha lógica está implicando? Então a polícia menos letal é melhor, mas a polícia só pode usar a força letal para se proteger ou proteger terceiros. Então eu estou dizendo que uma polícia que não se protege ou não protege terceiros é melhor? Acredito que não. Na verdade, o que esse tipo de estudo está tentando implicar, e você vê isso bem claro nas discussões acadêmicas e extra-acadêmicas em cima desses estudos, é que um número grande de confrontos, em especial confrontos letais, eles não são regulares, eles não são legítimos. Essa implicação desse tipo. É para isso que esse tipo de estudo tem sido usado, principalmente no Brasil. Então, quais são os problemas? Isso você já tem literatura em cima disso. Você utilizar número de confrontos ou número de confrontos com óbito, né, que a gente chama no Brasil de letalidade, como indicador de atuação policial é ruim, porque ela é uma medida que está sujeita a interferência de muitas variáveis externas, tá certo? Vamos colocar aqui número de confrontos. Tá? Número de confrontos com óbito ou óbitos, tanto faz. Beleza? O que está influenciando essa medida que eu estou utilizando aqui, número de confrontos armados? Isso é um problema de medição. Então, a primeira coisa que está influenciando nisso aqui é registro. Essa é o primeiro ponto, principalmente se a gente trabalhar pensando nisso aqui. Principalmente se a gente estiver trabalhando pensando nisso aqui. Por quê? Todo confronto com óbito é registrado? Sim. Sim, em regra sim. A menos que você esteja numa zona de guerra, estilo comunidade no Rio de Janeiro, que daí às vezes não é viável, mas sim, todo confronto com óbito ele é registrado. Né? Tem toda a papelada para fazer, tem um inquérito que é instaurado e por aí vai. Mas todo confronto é registrado. Todo confronto, todo confronto com lesão é registrado. Nem sempre. Tá? Confronto com lesão, nem sempre você vai ter o registro. Né? Se o suspeito foi lesionado e não foi preso na sequência, provavelmente não vai aparecer. Né? E confronto sem lesão, o policial disparou a arma,
legítimo e legitimamente. A gente não está nem entrando na questão da legitimidade, da legalidade do uso da arma de fogo, tá? Ah, vou colocar aqui como sem resultado. Não machucou, não machucou, não matou ninguém. Não machucou, não matou ninguém. Todo confronto é registrado? Que não tenha acertado ninguém? Ou será que uma minoria deles é registrada? Então, o problema do registro ele vai entrar aí. Se eu estou contando só o confronto com óbito, eu estou deixando de contar outros casos em que a polícia utilizou arma de fogo e não causou morte. Em especial, eu estou deixando de contar casos em que a polícia utilizou arma de fogo e não teve resultado nenhum. Eu estou subnotificando os meus confrontos, se eu estou trabalhando só com confronto com óbito. Que vamos falar de caso irregular, caso ilegítimo. Né? O policial está perseguindo uma moto, né, e dá aquele famoso disparo tentando acertar o pneu. Não acertou nada, não acertou ninguém. O cara não foi pego, não foi preso. Fica por isso mesmo. Esse disparo sequer foi registrado. Beleza? Foi um uso ilegítimo de arma de fogo que não apareceu. Não está na minha conta. Esse mesmo tiro que não acertou ninguém, ele podia ter acertado alguém, causado lesão ou causado óbito. Ou mesmo com um confronto armado, né? O garupa vai lá, dispara contra a equipe revida, ninguém acerta ninguém. Às vezes até por uma questão de economia de papelada, ninguém nem registra isso aí. Né? Ou registra e não entra nos bancos, nos bancos de dados, que é bem comum. No Paraná eu sei que é bem comum. Você faz o BO, você assume, declara os disparos ali que você fez, repõe a munição, registra tudo certinho, mas esse confronto armado não vai alimentar o banco de dados de confrontos armados, por exemplo, da COGER, que é um banco que eu usei para um estudo recente. Tá? Uma coisa que não aconteceu. Podia ter acertado alguém? Podia. Podia ter matado alguém? Podia. Mas não entrou na conta. Como é que eu vou usar isso como indicador de atuação policial? Se o uso da arma foi legítimo, beleza. Se o uso da arma foi legítimo, tudo certo. Menos mal, né? Agora, se o uso da arma foi ilegítimo, e eu estou usando isso aqui como indicador de atuação policial, o fato de eu estar trabalhando só com confronto com óbito, eu estou subnotificando. Tá? Outro problema que vai entrar aqui, sistema de atendimento ao trauma. Tá? O sistema de atendimento ao trauma no Brasil é muito ruim. Tá? Demora muito para chegar uma ambulância no local da ocorrência para atender o suspeito baleado. Isso naturalmente vai fazer com que a probabilidade desse cara morrer seja grande. Naturalmente. Né? Se esse cara tinha alguma chance de sobrevida, já não vai ter mais. Tá? Já vai reduzir. Tá? Então, por conta desses fatores e outros, a literatura ela já é bem categórica para falar, ó, índice de letalidade, número de confrontos, isso não serve como parâmetro de atuação policial. Ele não é um bom parâmetro de atuação policial. O que é um bom parâmetro de atuação policial? Os chamados casos irregulares. Aí sim,
Aí eu posso estar, eu vou continuar tendo problemas, lembra? Toda medição ela vai ter problema, né? A gente já falou sobre isso. Mas se eu estiver medindo casos irregulares, vai ser um pouquinho melhor, tá? Como é que eu vou avaliar se um caso é regular ou não é regular? Aí você, pesquisador, que vai definir esse critério. Eu costumo utilizar o critério do oferecimento da denúncia, né? Mesmo que depois o policial seja absolvido, como é, né, pelo menos metade dos casos, ah, eu prefiro ser mais conservador nesse sentido. Não, se o Ministério Público ofereceu denúncia, tinha, pelo menos a legitimidade não estava 100% clara ali, então vamos considerar esse caso a priori irregular. Aí já é um pouquinho melhor. Já é uma medida com um pouco menos de erro e que reflete um pouco mais aquilo que eu estou querendo investigar, que é a qualidade da atuação policial. Outra coisa que entra também na questão dos óbitos, né? Proatividade. Eu gosto muito de usar redução ao absurdo como argumento, né? Você pegar um exemplo absurdo para mostrar como o argumento é ruim. É, a rigor, se você pegar a tua viatura, se fechar dentro do quartel e não sair o turno de serviço inteiro, você não vai pegar um confronto. A chance de pegar um confronto é bem menor, né? Estatisticamente, ah, ocorre um confronto a cada 4 ou 8 mil abordagens, se não me falha a memória, ah, que nós encontramos no nosso estudo. Se você fizer 1.000 abordagens por mês, você vai ter um confronto a cada 4 meses. Se você encerrar tua carreira, não fizer nem 1.000 abordagens, a tendência é que você não tenha nenhum confronto, né? Estatisticamente, é improvável que você tenha algum confronto ao longo da tua carreira. A estatística funciona assim. Então, se eu tenho mais proatividade do policial, a chance tanto no sentido de fazer mais abordagens, quanto no sentido de chegar mais rápido em ocorrências, acreditar mais em ocorrência, né? Não, vou chegar. Isso acontece muito. O policial recebe um despacho de violência doméstica. O policial quer chegar lá depois que o troço está resolvido. Ele não quer pegar o troço pegando fogo lá. Tá? O cara chega, o suspeito já não está lá, ou eles já se resolveram, a situação já tá mais tranquila. A chance dele usar força contra alguém é bem menor. Agora, se o cara chegar rápido, pegar o troço ainda acontecendo, ainda no calor dos fatos, a chance dele precisar fazer força com alguém, ou de repente até usar arma de fogo, já é bem maior. Então, tudo isso impacta esse número de confrontos ou o número de confrontos com óbito. Tá? Por isso, não pode ser usado como indicador de atuação policial, né? No sentido de dizer, não, se reduzir a letalidade é melhor. Beleza? Perguntas, questionamentos, comentários sobre esse tópico, daí a gente já vai para o último. O último vai ser um pouquinho mais rápido e a gente já encerra por hoje. Outro exemplo de problema de medição por meio de índice, com uso de índice, né, a medição indireta. Estudos sobre efeito da posse de armas de fogo, né. Era uma coisa que eu sempre tinha uma dúvida, agora eu estou com um estudo em andamento sobre isso, inclusive, mas você pega esses estudos que falam sobre armamento no Brasil, né, nos Estados Unidos também, né, até porque eles copiam a metodologia de certa forma. Você vai pegar esses estudos, eles fazem uma estimativa da quantidade de armas que estão em circulação. Fazem uma estimativa. Mas por que eles fazem estimativa? Quer dizer, por que simplesmente não conta as armas que estão registradas? Não seria mais fácil? Ou talvez não seja mais fácil, mas não seria melhor? Por que eu preciso estimar a quantidade de armas que tem?
Ah, porque daí você não vai contabilizar as armas que estão irregulares. Tá, mas por que que eu estou preocupado com as armas que estão irregulares? Eu não consigo controlar isso de qualquer forma. Eu até percebo porque gostaria, né, de estimar as armas irregulares, mas se pensar para definir política pública sobre arma de fogo, por que que a arma irregular ela contaria alguma coisa? Aqui nos Estados Unidos faz sentido. Aqui você simplesmente não tem como saber quantas armas legais existem, porque boa parte dos estados sequer exigem registro de arma de fogo. Texas, aqui onde eu moro, é um deles. Né? Você compra arma de fogo, você pega a nota fiscal e ponto. É isso. Você vende ela como se fosse uma caneta. Né? Eu chego aqui pro colega de trabalho, ofereço minha pistola para ele, o cara me dá o dinheiro, eu dou a pistola para ele, tchau. Não tem burocracia nenhuma. Máximo você faz um termo ali que o cara comprou de você, mas mais para se resguardar, para você deixar em casa, mas não existe registro disso, não existe registro dessa transação em lugar nenhum. Assim, se o cara não puder ter uma arma de fogo legalmente, o cara tiver uma arma de fogo, o cara vai se estrepar legal. E se eu sabendo que ele não pode ter uma arma de fogo, eu vender uma arma de fogo para ele, eu também vou me estrepar legal, tá? Só para a, a lógica é essa, né? Mas você não tem registro nenhum. Então, como muitos estados não exigem o registro da arma de fogo, você simplesmente não tem como saber quantas armas tem. Então, você tem que estimar de alguma forma. Né? Então, uma das estimativas que são usadas, ela é uma estimativa por meio de proporção de suicídios com arma de fogo sobre suicídios totais. Né? A literatura tem um estudo de 2004, agora eu não recordo o autor, que fala uh, que fala desse uso, né? Então, que seria mais ou menos confiável. Então, tem um grau de confiabilidade elevado. Só que esse estudo ele também deixa bem claro, esse grau de confiabilidade ele é elevado para estudos transversais, ou seja, eu quero comparar diferentes estados no mesmo ano, diferentes cidades no mesmo ano. Agora, se eu fizer estudos longitudinais ao longo de vários anos, ao longo de períodos, essa não é uma medida confiável. Isso o próprio pesquisador deixa claro. E o que muitos estudos no Brasil fazem? Usam essas medidas como proxy, né, como medida indireta da quantidade de armas de fogo disponíveis, para fazer estudos longitudinais. E isso é um problema de medição grave. Porque eu não estou medindo. Eu não estou medindo o que eu queria medir. Se eu queria medir número de armas de fogo, essa não é uma forma válida de fazer isso. Uma forma muito mais válida seria você trabalhar com arma de fogo legal. Né? Número de registros de arma de fogo, CR e por aí vai. Beleza? A gente tinha comentado do estudo do Taylor um pouquinho antes, mas eu ia comentar agora no final, a gente já comentou no meio, mas só lembrando também, qualquer estudo que queira avaliar o comportamento do policial em determinada situação, em determinada ocorrência, tem que trabalhar com uma simulação em que o policial desempenha a função que ele vai desempenhar lá no momento que você está testando. Tá? Não adianta eu apresentar um texto escrito para ele, pedir para ele dizer o que ele faria naquela situação. Não adianta eu mostrar um vídeo para ele, perguntar para ele o que ele faria naquela situação. Não, tem que botar o cara naquela situação e fazer o cara atuar. Senão você vai ter problema de medição também. Você está medindo qualquer outra coisa que não aquele efeito que você quer estudar. Tá? Tudo isso, né, a gente sabe porque o Taylor achou aquela diferença absurdamente enorme só variando a posição da arma de fogo. Se só variando a posição da arma de fogo você consegue uma diferença daquele tamanho, imagine você fazendo uma coisa que não tem nada a ver com uma arma de fogo. Tá? Então, já chegamos ao final, né, o horário. O que eu tinha para hoje era isso. Então, com esse encontro nós encerramos a parte de métodos quantitativos, a parte de métodos mesmo.
E a partir do próximo encontro a gente vai começar a trabalhar com a estatística em si. Pessoal, não deixe de fazer as aulas lá no Khan Academy, tá? Lembrando, aquilo ali vai dar o fundamento para vocês. Aqui eu não tenho tempo de ensinar todo o fundamento para vocês, tá? Eu vou largar daqui partindo do princípio que vocês já passaram por lá, que vocês já têm uma noção do que eu estou falando. Beleza? Alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Eleutério, eu ia perguntar, mas acho que você já até respondeu sobre as questões lá do Academy, né? Aham. Além das atividades que estão lá, tem alguma? Eu olhei no Classroom, me parece que não tem. Eu vi que só tem o material de aula que você está colocando, que são esses materiais que você usa na lousa, mas tem mais algum lá, além do curso? Não, tem algumas atividades ali que eu coloquei até o encontro 3, né, para vocês brincarem um pouquinho ali com algumas ideias. Não são obrigatórias, óbvio, é bom para a gente dialogar, né, para vocês amadurecerem um pouco mais a ideia. E daí as atividades da Khan Academy lá, que é para dar o fundamento da parte estatística para vocês. É só isso mesmo. Só, né? Parece que é pouca coisa. Uhum. Entendi. Obrigada. De nada. Então, beleza, pessoal. Se não temos mais nada, um abraço a todos, uma boa semana. Se cuide por aí.